Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né, da nossa disciplina de Clínica Médica. E na aula online a gente estava conhecendo quais são as principais disfunções cardiovascular, né? E aí hoje a gente vai revisar, tá certo? Essas doenças cardiovasculares e dar continuidade ao assunto que não terminamos na aula online, tá certo? Anotem aí as dúvidas que vierem a surgir, tá certo? E qualquer coisa já sabe, né? Pode me acionar lá no WhatsApp que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Então, como a gente viu na aula passada, né, o sistema cardiovascular, quais são as principais enfermidades que atinge, e aí a gente viu o conceito do que é a síndrome coronariana aguda, né, o que é. Então, que são condições distintas causadas por uma sequência semelhante de eventos patológicos, né, que vão envolver o coração. E essas síndromes, elas são causadas devido a uma obstrução transitória ou permanente de uma artéria, tá, coronária. E segundo a fisiopatologia, né, essa síndrome ela vai acontecer porque ela vai necessitar, né, uma demanda excessiva do suprimento de oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser inadequado para suprir as necessidades do coração, né? E aí essa falta, né, de oxigenação, essa falta de sangue adequado para aquele músculo, vai fazer com que haja ruptura de placa. O que é a ruptura de placa? Quando as paredes das artérias elas se rompem, formação de um trombo. Essa formação de trombo pode ocorrer por acúmulos de gordura na parede das artérias ou por coágulos sanguíneos, certo? Que vão formando trombos, ou até mesmo pelo vasoconstrição, que como já foi falado, vasoconstrição é quando a espessura, né, dessa artéria ela diminui, ou seja, o calibre dela, antes o calibre dela era maior, ele começa a reduzir, certo? Impedindo assim que o fluxo sanguíneo ocorra de forma satisfatória para o coração. E aí a gente viu o conceito do que é aterosclerose e arteriosclerose, tá? Então, como nessa própria imagem mostra, tá? A aterosclerose é o acúmulo de gordura, certo? Placas de ateroma na parede das artérias. Então, vocês podem observar aqui, certo? Essas placas de ateromas ou placas de gordura acumuladas na parede das artérias, onde vai impedir que o sangue flua de forma adequada, tá? Suficiente para suprir a necessidade desse órgão, ok? Então, se há diminuição do fluxo sanguíneo, consequentemente há diminuição do oxigênio, certo? Porque o oxigênio ele é transportado para os nossos órgãos através da corrente sanguínea, ok? Então, se chega pouco sangue nas artérias, esse pouco sangue vai ocasionar pouca oxigenação e causar danos à parede dessas artérias. E vamos ter a arteriosclerose, tá? Que diferente da aterosclerose, então, aqui tem uma imagem mostrando a diferença das duas. Na aterosclerose tem a formação de placas de gordura, já na arteriosclerose é quando essas paredes elas se enrijecem, elas ficam espessas, duras, certo? Elas perdem a elasticidade e elas começam a diminuir o seu calibre, tá? Então essas paredes elas diminuem o seu calibre e impede que passe, né, o sangue suficiente dentro dessa artéria. Então, imagine aí, uma artéria que tem um calibre bom, eficiente, tá? Sofre o processo de arteriosclerose, que é o quê? A parede dessas artérias, elas ficam mais largas, mais rígidas. E o que é que acontece com essa artéria? Essa artéria, ela começa a vasoconstrição, ou seja, começa a diminuir de tamanho. Então, o sangue que passava vai passar, vai, mas com mais esforço, né, causando a hipertensão arterial.
né? O coração ele vai precisar bater mais, né? Com mais eficiência, vai demandar um gasto de energia muito grande para o coração, um esforço, né? Para esse órgão. E aí muitas vezes há falta de oxigênio e pode levar a outros tipos de complicação, como por exemplo um infarto agudo do miocárdio, ok? E aí a gente viu quais são os sinais e sintomas da arteriosclerose e aterosclerose, os fatores de risco. E a gente também viu, né, na aula passada o que é angina, tá? Então, angina significa dor torácica, tá? Então, qualquer dor que a gente sente nessa região do peito, né, a gente denomina como angina. E aí, essa angina, ela pode ser classificada de duas formas, a angina estável e a angina instável, tá? Então, a angina estável é aquela angina, tá? Que aparece quando eu faço algum esforço físico, né? E ela desaparece após eu repousar, ou seja, após o repouso. É a forma mais comum de angina, né? De dor no peito, é a estável. Normalmente ela acontece em situações de esforço, como por exemplo subir uma escada, né, ou durante algum exercício físico. Acontece também quando o coração ele recebe menos oxigênio do que ele precisava, né? Porque o sangue bombeado não vai ser suficiente para irrigar aquele coração. Desaparece após o repouso e também pode ser desencadeada por perturbações emocionais, né? Fatores de estresse, emoções, tristeza, exposição a baixas temperaturas também pode provocar angina estável, né? Refeições pesadas, tabagismo e etc. E o que é a angina instável? A angina instável é aquela que aparece de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra, e mesmo o paciente estando em repouso, ela não cessa, a dor persiste, continua, tá? A angina estável pode ser um sinal de ataque cardíaco, ou seja, um infarto do miocárdio, tá? Então, quais são as características? Não cessa com repouso, aparece de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra, quando a pessoa menos espera, e muitas vezes em estado de repouso. E por que ela acontece, né? Porque ocorre um bloqueio ou então uma diminuição do fluxo sanguíneo dentro da parede dessas artérias, tá? E aí trata-se de uma condição extremamente perigosa, porque muitas vezes a angina instável ela antecede o infarto, tá? E além do entupimento das artérias, a angina estável ela também pode ser causada por tabagismo, estresse, uso de drogas, como por exemplo a cocaína, e medicamentos que vão provocar a contração das artérias, tá? Diminuindo assim o calibre delas. E aí a gente viu quais eram os sintomas, né? Os medicamentos utilizados para angina, ok? Os cuidados de enfermagem. E agora a gente entra na aula de hoje, né? Que a gente parou aqui. Então, a gente vai conhecer hoje o infarto agudo do miocárdio. Então, antes de iniciarmos, é importante a gente entender como é a estrutura do nosso coração. Então, o nosso coração, ele é revestido por paredes, tá? E essas paredes, elas são denominadas por endocárdio, que é a parede de dentro, que vai envolver as estruturas de dentro. Anotem aí. Então, nós vamos ter o endocárdio, que vai ser a parede que vai revestir as quatro câmeras, né, do coração, que são os dois átrios e os dois ventrículos, e também vai envolver as válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas são estruturas do nosso coração que vai permitir a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, do ventrículo para o átrio e assim sucessivamente, tá? Então, a primeira parede, né, a parede interna do nosso coração é conhecida como endocárdio. Vamos ter a parede do meio, né,
que é o miocárdio. Qual é a função dessa parede do miocárdio? A função dela é a função de contração do músculo cardíaco, ou seja, ela é responsável pelos batimentos cardíacos. Então, quando o coração ele se contrai e relaxa, tá? A parede muscular que está funcionando é o miocárdio, ok? E nós vamos também ter a parede mais externa, né? Que é a parede que reveste o coração por fora, que é conhecida como pericárdio. Então, o infarto agudo do miocárdio, ele vai se dar pela oclusão da artéria coronária, certo? Dessa parede do meio. E essa oclusão, ou seja, esse entupimento que muitas vezes a gente denomina, né? Vai ser feito, né? Vai acontecer devido a um coágulo, certo? Como eu falei para vocês, pode ser por coágulos de sangue, que o sangue ele vai ficando coagulado nas paredes da artéria, ou pode ser provocado por uma placa aterosclerótica. O que é a placa aterosclerótica? Nada mais é do que placas de gordura. Lembra do que é a aterosclerose, que são placas de gordura na parede das artérias? Então, é a mesma coisa. Placa aterosclerótica são placas de gorduras aderidas, ou seja, fixas na parede das artérias. E aí esses coágulos ou essas placas de gordura vão diminuir o fluxo sanguíneo, tá? E levando a parede, né, o miocárdio, a um processo de necrose. Por que necrose? O que é que acontece na necrose? A necrose nada mais é do que a morte das células. Para que as células elas se mantenham vivas, né, elas funcionem bem, ela precisa de oxigênio adequado, ok? E aí, quando esse oxigênio não chega na parede dessas artérias, não chega nessas artérias, então as células dessas artérias elas vão sofrer uma degradação, ou seja, elas vão sofrer uma morte, né? E quando ocorre o processo de morte dessas células, a gente denomina como necrose. E aí a extensão da necrose, né, o tamanho da necrose vai depender, né, de alguns fatores. Quais são os fatores? O que é que vai determinar o tamanho, a extensão, a gravidade de uma necrose? Então, o calibre da artéria, se essa artéria ela era calibrosa ou ela era fina, tá? Se ela for calibrosa, o dano é maior, se ela for fina, o dano é menor. O tempo também de evolução da obstrução, ou seja, quanto tempo, né, aquela célula ela está em período de morte, ou seja, está em período de necrose, né? Então, o tempo também vai contar muito para a evolução dessa necrose. E aí, na fisiopatologia, por que acontece, né, o infarto agudo do miocárdio? Então, como a gente já viu, ele acontece devido à formação de placas de gordura ou então porque a parede dessas artérias elas se enrijecem, certo? Causando a arteriosclerose, tá? Doença crônica do sistema arterial, que vai ser caracterizada pelo espessamento ou enrijecimento anormal da parede dos vasos, diminuindo assim o seu calibre. E aí, essa ilustração, né, só para vocês entenderem. Então, no infarto agudo do miocárdio, vai ter a formação de placa, tá? Essa placa pode ser ou por placa de gordura ou por coágulo sanguíneo. Então, quando forma a placa, a parede dessas artérias, né, ocorre uma ruptura, ou seja, a quebra se rompe, tá? Quando se rompe, vai desenvolver o quê? Um trombo, certo? E se desenvolve o trombo, percebam que vai impedir o fluxo sanguíneo, ou seja, vai causar a obstrução da artéria coronária. Vejam só aqui, ó, o sangue percorrendo a artéria, olha, aqui, ó, o sangue percorrendo a artéria. Após a formação do trombo, esse sangue não passa mais, certo? E aí, né, a formação aí da placa aterosclerótica, que é a placa de gordura no coração, tá? E a placa aqui, ó, se formando na parede dessas artérias, impedindo o fluxo sanguíneo. Então, quando o fluxo sanguíneo ele não passa, consequentemente não vai carregar oxigênio, e as células dessa estrutura ela vai sofrer o processo de necrose,
Ó, aqui, ó, o processo de necrose. E o tamanho dessa necrose, o tamanho das células perdidas, né? Vai depender do quê? Do calibre da artéria afetada ou do tempo em que ocorreu a necrose. Ó, mais uma imagem aí para mostrar para vocês, ó, uma artéria, certo? E placas ateroscleróticas aderidas, né, fixadas na parede dessas artérias. Outra imagem aí que vai mostrar, né, a característica da necrose. Então, se for uma área pequena de obstrução, a isquemia, né, a morte vai ser pequena. Se for uma área, né, que atingir uma artéria maior, a necrose vai aumentando, certo? Então, essa necrose, essa obstrução, tá, vai depender do calibre da artéria, ok? E aí, vamos conhecer o tempo porta-balão. O que é o tempo porta-balão? O tempo porta-balão, ele consiste, tá, no intervalo de tempo em que o paciente ele dá entrada no pronto-socorro, ou seja, na emergência, tá, até o período em que ele entra para a sala de cirurgia para fazer algum procedimento no coração, que muitas vezes é o cateterismo, tá? Então, a partir do momento que o paciente ele entra no hospital, até ele ser transferido para a cirurgia, então esse intervalo de tempo ele é conhecido como tempo porta-balão. E aí, quais são os sintomas típicos do infarto agudo do miocárdio? Vamos ter dispneia, vertigem, tá? Arritmias, né? Que são palpitações no coração. Dispneia, vocês lembram o que é dispneia? Dispneia é a dificuldade em respirar. Vertigem é tonturas, ok? Sudorese excessiva, que é o suor frio. Fadiga, que é o cansaço. Uma fraqueza generalizada no corpo, dor isolada no braço ou mandíbula. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas geralmente pessoas que infartam, que estão em processo de infarto, elas relatam, né, sentir muita dor no braço, né? Essa dor irradia para a nuca, tá? Síncope ou pré-síncope, o que é a síncope ou pré-síncope? São os desmaios, né? A falta de a perda da consciência, náusea ou êmese, né, que é os enjoos e os vômitos. E aí a gente precisa ficar atento, né, se o paciente ele apresenta dor, né, acima de 20 minutos. Então, se o paciente apresentou uma dor, né, com alguns sintomas presentes, e essa dor ela não cessa com repouso, a gente já desconfia de um infarto agudo do miocárdio. E aí, quais são os sintomas mais comuns, né? Como já foi falado, o suor frio, né? Que é a sudorese, a falta de ar, dor abdominal, palidez, cansaço, tontura, dor no ombro, braços ou costas, palpitações cardíacas, náuseas ou vômitos e dificuldade para respirar, tá? E como ele é feito, e como é feito o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, como é que eu consigo identificar que uma pessoa ela sofreu um infarto, ela está infartando? Então, a gente pode, né, fazer através de biomarcadores cardíacos. O que são isso? É através de um exame de sangue, tá? Porque quando as células cardíacas elas morrem, elas sofrem um processo de necrose. Então, substâncias intracelulares vão atravessar, né, as membranas celulares rompidas e vão atingir a corrente sanguínea. Então, através da coleta de sangue, tá, a gente identifica essas células mortas e a gente vai identificar que houve um infarto. Também pode ser realizado por exames, né, de imagem que vai mostrar, né, através do aparelho, das imagens, que vai mostrar que aconteceu algum dano, né, naquela estrutura cardíaca. O carro-chefe é o eletrocardiograma, que ele é muito conhecido, tá? Mas também podemos diagnosticar por radiografia de tórax, pelo exame de tomografia computadorizada, ressonância magnética ou ecocardiografia, enfim, tá? Existem várias possibilidades da gente identificar o que provocou o infarto, qual foi a área atingida
ok? Através dos exames de imagem. E aí, qual é a conduta inicial que nós, profissionais da enfermagem, que vai estar em contato com o paciente, devemos ter, tá? Muitos procedimentos, geralmente, são de competências médicas ou de competência do enfermeiro, mas precisamos conhecer, certo? Quais são as condutas, identificar também os sintomas, saber reconhecer, né, os sintomas de um infarto para a gente intervir, né, e proporcionar uma qualidade e um atendimento, né, de emergência para salvar a vida daquele paciente. Então, embora somente um médico ele possa fazer o diagnóstico final da síndrome coronariana aguda, nós, como profissionais de enfermagem, devemos conhecer quais são os sinais, né, de uma síndrome coronariana e realizar condutas iniciais para acelerar o processo de coleta de dados, realizar o exame físico desse paciente para, quando apropriado, intervir, né, agir com a terapia de reperfusão, que é a terapia medicamentosa, em que o paciente ele vai necessitar. Então, quais são os cuidados que devemos ter com pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio? Então, manter o paciente deitado em decúbito dorsal, tá? E a cabeceira, ela deve estar levemente elevada, né? Não deixar o paciente totalmente deitado. Realizar oxigenoterapia com uso de oxigênio, né, de O2, sob catéter nasal de até 4 litros por minuto, segundo prescrição médica. Providenciar um eletrocardiograma para estar realizando o exame. Instalar monitor cardíaco para eu estar monitorando, né, os batimentos cardíacos desse paciente. Também o oxímetro de pulso, que é aquele aparelhozinho que a gente coloca no dedo para verificar a oxigenação do sangue. Verificar e anotar a pressão arterial desse paciente, seguir a orientação médica quanto à infusão de medicamentos, certo? O que foi prescrito para aquele paciente. E aí nós vamos ver agora 2 tipos de oxigenoterapia. Então, nós vamos ter oxigenoterapia não invasiva, que é aquela que não entra no meu organismo, né? Que não penetra, que eu não preciso de nenhuma intervenção. E oxigenoterapia invasiva, tá? Então, a não invasiva, essa oxigenoterapia, que é através de máscara, né, de nebulização, ou por catéter nasal, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, que parece um óculos. E vamos ter a oxigenoterapia invasiva, certo? Que muitas vezes é necessário até mesmo um procedimento cirúrgico, né, para fornecer oxigenação a esse paciente. E essa oxigenoterapia invasiva, ela é feita através de uma traqueostomia, tá? Ou através de uma intubação do paciente, tá? Lembrando que esses procedimentos aqui são procedimentos médicos, somente o médico ele pode realizar. O enfermeiro, tá? Exceto nos casos que o enfermeiro ele pode fazer intubação, desde que ele tenha conhecimento e em casos de emergência em que o médico não esteja presente, tá? Se for para o bem, se for para salvar a vida do paciente, aquele profissional ele tem a habilidade, ele tem o conhecimento, ele tem a habilidade de realizar esse tipo de procedimento, não tem a presença do médico no momento, ele pode fazer, tá? Mas estando o médico, ele não realiza, quem tem que realizar é o médico, ok? Outros cuidados que nós devemos ter com o paciente é pulsionar um acesso venoso calibroso, tá? Quando eu falo em acesso venoso calibroso, é porque geralmente esse paciente ele precisa tomar medicações ou às vezes precisa passar por um procedimento cirúrgico ou até mesmo ele precisa de uma bolsa de sangue, enfim. Então, a veia que vai ser administrada esses medicamentos, ela precisa ser uma veia calibrosa. E para eu pegar um acesso, né, venoso calibroso, eu pego um gelco, né, que é feito com gel com mais ou menos o número 18 ou número 20, tá? Maior que isso já é fino, tá? Então, o mais calibroso é o 18, né? Tem o 16, mas 16 não se usa, viu, gente? Maltrata muito o paciente. Então, a gente usa o 18 ou o número 20.
Já na punção, né, do acesso, devemos colher a amostra de sangue para fazer exames, né, como por exemplo a gasometria arterial. Ocorrendo sedação por parte médica, atentar para os sinais vitais desse paciente, ou seja, fazer a monitorização, deixar o desfibrilador, que é aquele equipamento de reanimação, tá? E o carrinho de emergência próximo, ok? Em caso de complicações. Após a estabilização do quadro, manter, né, vigilância, supervisão sobre o paciente, dar continuidade ao plano de cuidados elaborado pela equipe de enfermagem e médica. E aí, como vocês podem ver, aqui é o carrinho de emergência, certo? Que deve ter no setor. E aí a gente precisa estar atento para alguns detalhes. Esse carrinho de emergência, quando a gente recebe o setor, né, ele precisa estar lacrado. Se ele estiver lacrado, significa que todas as medicações, né, estão ali contidas, estão presentes e não está faltando nada, tá? Se estiver sem ser lacrado e eu recebi o plantão sem ser lacrado, eu tenho que verificar o que foi utilizado, porque geralmente o que é utilizado é anotado em um caderno de protocolo, certo? Que fica nele. E aí eu vou ver o que foi utilizado para fazer a reposição, porque eu não posso deixar faltar nenhum tipo de medicamento. Porque em caso de emergência, tá? As medicações têm que estar ali à prontidão. E aí a gente vai ver, né, a definição do que é uma angioplastia coronária, ou conhecida como cateterismo, tá? A angioplastia ou cateterismo, ele é considerado um procedimento não cirúrgico, tá? Por que não é cirúrgico? Porque não há uma incisão, não há um corte de nenhuma estrutura para inserir alguma coisa dentro do meu corpo, tá? Somente é feito uma punção, né? Essa punção vai se introduzir um catéter. Esse catéter ele vai servir para abrir a artéria coronária que esteja, né, obstruída, ou seja, ou por placa de gordura ou por enrijecimento das artérias. Então, esse catéter vai fazer com que essa artéria se abra, tá? Facilitando assim o fluxo sanguíneo para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E aí, né, na angioplastia coronária vai implantar uma prótese endovascular, né, o catéter, para ser utilizado no interior dos vasos. E essa prótese é conhecida como stent, tá? A gente vai ver aí numa imagem que esse stent, ele é como se fosse uma redezinha. Então, aqui, ó, só para vocês verem, geralmente é realizada a prescrição de medicamentos para reduzir o nível de colesterol no sangue, tá? O tratamento. E doses baixas de aspirina servem para reduzir o risco de formação de coágulos. Então, o paciente que vai fazer esse procedimento cirúrgico, ele necessita, né, fazer um tratamento com antecedência. Esse tratamento é com base em medicamentos, né, em fármacos, tá? Para reduzir placas de gordura, ou seja, níveis de colesterol no sangue. E usar aspirina. Aspirina é aquele famosinho AS, que quando vocês eram crianças, vocês gostavam de comer, né? Eu também fazia muito isso, eu amava aquele remédio. E aí, o que é que esse remédio vai fazer? Ele vai fazer com que o sangue ele se afine, tá? Se afine e não tenha capacidade de formar coágulos, tá? Para impedir a passagem do sangue. Então, na angioplastia, eu introduzo o catéter. Esse catéter ele vai junto com a estrutura conhecida como stent. Quando ele chega no local em que a artéria está obstruída por placas de gordura ou enrijecida, esse catéter, o profissional vai insuflar ele a fim de que ele se abra, tá? E o stent vai ser aderido na parede dessas artérias. Depois ele retira, né? Desinsufla esse balão, retira e fica apenas aquela rede, aquele stent, sustentando aquela artéria para que ela não se feche novamente. Ó, mais um exemplo aí, ó, o catéter encontrou o local da obstrução, foi insuflado, deixa a rede, o stent, tá? Retira o catéter e esse stent vai manter aquela artéria aberta. Mais outro exemplo.
tá? Então, é feita uma incisão, geralmente essa incisão é feita através, né, da artéria femoral, ok? Que vai dar acesso ao coração, certo? Onde vai ser introduzido o catéter e o stent. Então, ó, aqui mais uma vez a imagem. Introduziu o catéter, chegou no local da obstrução, eu insuflo, ou seja, eu abro esse catéter. Depois eu desinsuflo para retirá-lo e deixo apenas o stent. E aí, vou mostrar agora um vídeo para vocês, tá certo? Para vocês entenderem como é o procedimento. Talvez vocês não consigam ouvir, certo? Vou tentar aqui. Talvez vocês não consigam ouvir o áudio, tá? Mas aí eu mando o vídeo para vocês lá no grupo para vocês escutarem direitinho. Angioplastia coronariana, também chamada angioplastia coronariana transluminal percutânea ou angioplastia com balão, é destinada a restaurar o fluxo de sangue através das artérias coronarianas que tenham sido estreitadas ou bloqueadas por placas arterioscleróticas ou coágulos. Ao chegar ao hospital, um catéter será introduzido. Você será colocado no monitor de coração e receberá um sedativo oral ou intravenoso para ajudá-lo a relaxar. A maioria dos procedimentos de angioplastia coronariana demora entre 30 minutos e 3 horas. O médico anestesia a pele da área da virilha. Insere uma agulha na sua artéria femoral. Uma vez que a agulha foi inserida, um fio guia é passado através da agulha e gentilmente levado através do sistema arterial até o coração. A agulha será retirada e substituída por um tubo pequeno e flexível chamado catéter, que permite acesso à sua artéria femoral. Neste momento, você receberá um anticoagulante para reduzir o risco de coágulos. Depois disso, um catéter macio e flexível é deslizado sobre o fio e levado ao coração. O procedimento é monitorado, usando-se um aparelho de imagem contínua de raio-x chamado fluoroscópio. Você pode sentir uma pressão quando o fio e o catéter estiverem sendo inseridos pela virilha e empurrados através da artéria, mas você não sentirá o movimento deles dentro de suas artérias. Neste momento, seu médico removerá o fio guia, posicionará a ponta do catéter dentro da artéria coronariana a ser tratada e injetará um meio de contraste especial. O meio de contraste permite que o fluoroscópio capte imagens de raio-x, chamadas angiogramas, das artérias anteriores. Qualquer bloqueio pode ser claramente identificado conforme as artérias se enchem com o meio de contraste. Você pode sentir uma sensação de calor ou se sentir levemente nauseado quando o meio de contraste for injetado. Assim que o bloqueio for identificado, seu médico irá inserir um fio-guia flexível dentro da artéria e deslizar um catéter balão sobre este fio e o posicionará no local de bloqueio. Ao inflar e desinflar rapidamente, o pequeno balão empurra a parede do vaso para fora, restabelecendo o fluxo de sangue através da artéria. Você pode sentir algumas dores no peito neste momento. O mesmo procedimento é repetido para cada bloqueio sendo tratado. Depois disso, seu médico retirará o balão desinflado e o catéter de suas artérias. Alguns pacientes receberão um stent coronariano, que é um pequeno tubo feito de tela de arame, destinado a manter a artéria aberta após ser tratada. Um stent colapsado é colocado sobre o balão desinflado ao ser movido até a posição desejada. Quando o balão é inflado, o stent expande e se prende no local. Depois de serem retirados o balão e o catéter, o stent permanece, para manter a artéria aberta permanentemente. Pronto, gente. Viu ali? Então, o catéter ele é introduzido, certo? O profissional, quando identifica o local onde a artéria está obstruída, ele começa a insuflar aquele balão, depois desinsufla e deixa o stent lá para manter a artéria aberta. Olá. Aqui é um outro vídeo falando, tá certo? Assistam aí para vocês entenderem. Ui. Gente, desculpa. Aí, peraí, só um minuto. Olá, meu nome é Carlos Campos, médico do IPOA de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre angioplastia coronária.
A angioplastia coronária é um procedimento para a desobstrução da artéria do coração. Nós inserimos uma pequena sonda, um pequeno tubinho chamado catéter, habitualmente pelo braço ou pela virilha. Esse tubinho vai até o coração e nós desobstruímos placas de gordura que dificultam a passagem de sangue no coração. Habitualmente, nós implantamos uma pequena prótese em torno de 3 milímetros de diâmetro. Essa prótese é chamada stent e serve para manter a artéria do coração aberta com fluxo de sangue normal, irrigando novamente o músculo do coração. A maior parte dos stents disponíveis é feito de metal. Esse metal fica na artéria para sempre. Então o stent não é trocado, o stent não é retirado. Então o stent fica na artéria indefinidamente, mantendo a artéria aberta para que o sangue passe normalmente. Foram desenvolvidos mais recentemente stents que são absorvíveis. Então, ele é implantado no local, na placa de gordura, abre a artéria e ao longo dos anos, em torno de 3 anos, esse stent passa a ser absorvido pelo organismo e a artéria fica livre dessa prótese. A angioplastia é diferente do cateterismo. No cateterismo, nós inserimos essa pequena sonda, o catéter, até o coração, somente para examinar o coração. A gente faz um exame invasivo do coração. Na angioplastia, é um procedimento terapêutico. Essa inserção do catéter visa tratar o coração, desobstruir uma artéria coronária. Pode ocorrer a obstrução nas artérias do coração. Essa obstrução dificulta a passagem de sangue que irriga o coração. Essa obstrução pode ser um processo lento, uma deposição de placas de gordura, ou pode ocorrer subitamente, com a formação de coágulo numa das artérias do coração. A angioplastia coronária visa desobstruir, seja por uma placa de gordura ou coágulo, desobstruir a passagem de sangue para as artérias do coração, normalizando o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. A angioplastia coronária, habitualmente, ela é realizada em pessoas com mais de 40 anos, porque a aterosclerose é um processo que desenvolve ao longo de décadas. Então, habitualmente, em pacientes maiores de 40 anos. Existem diversos cenários em que a gente não faz angioplastia, mas habitualmente nós não fazemos em pacientes que têm um comprometimento arterial muito difuso, muito importante. As obstruções são múltiplas nas artérias e nesse cenário, boa parte das vezes é indicada a cirurgia cardíaca de ponte de safena. É importante frisar que a angioplastia pode acontecer em cenários distintos. Ela pode acontecer de forma eletiva, programada, em que durante investigações, ou porque o paciente tem dor no peito, tem angina, ou realiza exames de check-up de avaliação médica e detecta que está faltando oxigenação, o fluxo sanguíneo no coração está prejudicado. Isso pode ser detectado através de inúmeros testes, né? Então essa angioplastia é feita de forma programada, de forma eletiva. Existe também a angioplastia de emergência. Quando existe uma oclusão aguda, súbita da artéria do coração, isso causa um infarto do miocárdio. Isso é uma das maiores emergências médicas que existe e a angioplastia tem que ser realizada imediatamente. A angioplastia coronária ela é feita habitualmente com anestesia local, uma punção numa artéria do punho ou da virilha. Algumas vezes é administrado uma sedação leve. E nós utilizamos contraste iodado e uma câmera de raio-x para conseguir filmar o coração e fazer o tratamento adequadamente. A duração da angioplastia coronária varia de caso a caso. Existem procedimentos mais simples, em que a angioplastia é realizada em poucos minutos. Existem cenários extremamente complexos,
Como eu disse anteriormente, a angioplastia pode ser realizada em caráter de emergência. Então, em cenários complexos, a angioplastia é um procedimento mais demorado e pode chegar a durar horas. Na maior parte das vezes, a angioplastia é um procedimento que dura alguns minutos somente. A angioplastia é um procedimento onde se obtém sucesso em mais de 90% dos casos. Mas a angioplastia é realizada em cenários muito distintos. Se o procedimento for um procedimento simples, a chance de complicação é baixa. Um procedimento complexo, naturalmente, a taxa de complicações, a chance de ocorrer uma complicação é um pouco mais elevada. Isso deve ser conversado caso a caso com o cardiologista que for realizar o seu exame. O tempo de internação pós-procedimento também está relacionado à complexidade do procedimento. Existem sempre... Então, gente, né, só para reforçar aí. Então, vai fazer a angioplastia, né, pessoas que têm obstrução, que é a intervenção, ok? Não é considerado um procedimento cirúrgico, porque não é totalmente invasivo, não há corte, né, não há incisão e não há procedimento cirúrgico. Mas também devemos, né, diferenciar o que é uma angioplastia do cateterismo. Então, como foi bem falado aí no vídeo, o cateterismo é quando se faz somente o exame para identificar que há obstrução naquela artéria coronária. Já a angioplastia é o procedimento propriamente dito, tá? Onde vai se implantar um catéter que possivelmente vai ter um estente. Esse catéter ele vai ser insuflado a fim de abrir a parede dessa artéria e depois ele vai ser retirado, tá? Mantendo aquela artéria ali aberta. E o outro tipo de cirurgia, tá? É conhecido como ponte de safena, que é uma cirurgia de revascularização miocárdica, tá? Já o ponto de safena é considerado um procedimento cirúrgico porque há uma incisão, há um corte da pele, tá? Tanto da perna, que geralmente, né, é retirado um pedaço da veia safena da perna e ela é colocada no coração. Então, a ponte de safena é o seguinte: é um procedimento cirúrgico na qual o fluxo sanguíneo ele vai ser redirecionado. Ou seja, se o fluxo sanguíneo ele era em um sentido, com ponto de safena eu vou introduzir uma veia para que o fluxo que antes passava por essa artéria que foi obstruída não passe mais por ela, passe pela veia que eu vou colocar, certo? Ou seja, eu redireciono o fluxo sanguíneo, tá? Em torno da artéria coronária, por meio de um enxerto de vaso sanguíneo para criar novas vias de fluxo sanguíneo. Então, se o sangue percorria nessa artéria, essa artéria foi obstruída, eu não tenho como fazer com que o sangue volte a circular por ela. Então, eu vou tirar, introduzir um enxerto, né, que é uma veia, a veia safena, e vou colocar para esse fluxo sanguíneo passar agora pelo enxerto e não mais por aquela artéria que foi obstruída. Então, os enxertos, eles geralmente são coletados da própria artéria mamária, a artéria radial, ou através da veia safena do paciente que fica localizado na perna. Então, observem aí o vídeo. O coração trabalha bombeando sangue para todo o organismo, e o funcionamento correto do próprio órgão também depende de um suprimento constante de sangue. O líquido vermelho chega pelas coronárias, que são duas ramificações da aorta, a principal artéria do corpo. Pessoas com hipertensão, colesterol alto ou com o hábito de fumar costumam sofrer lesões nas paredes internas das artérias coronárias. Com o tempo, uma placa de gordura se deposita ali. Isso diminui e chega até a bloquear o fluxo sanguíneo. Essa obstrução causa dor no peito e pode até resultar num infarto. Uma das saídas para evitar problemas mais graves é a operação de ponte de safena. A cirurgia começa quando os médicos retiram um trecho da safena magna, uma veia superficial que nós temos nas pernas. Esse pedaço de veia não fará falta à circulação dos membros inferiores, outros vasos acumulam sua função tranquilamente. Na operação, o pedaço de safena é costurado na aorta e na coronária, logo após o local onde está a obstrução. Ele funciona literalmente como ponte e, assim,
permite que o coração continue recebendo sua dose de oxigênio e nutrientes para bater direito. O coração suporta até 4 ou 5 pontes. Após a cirurgia, é preciso controlar a pressão e o colesterol com bastante firmeza. Uma década depois, metade dos novos vasos tem excesso de gordura em suas paredes internas. Mas para evitar tanto estresse, o ideal mesmo é adotar uma vida saudável, com uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física. Essas atitudes ajudam a evitar cirurgias e muitos outros problemas para o coração. Conseguiram aí compreender como é feita a cirurgia do safena? E aí a gente vai ter a terapia medicamentosa, certo? Só vou passar a nível de conhecimento de vocês, mas isso não será cobrado, tá certo? Então, a medicação que a gente pode utilizar, o dinitrato de isosorbida, que é conhecido como Isordil, que é um medicamento sublingual, tá? Que ele vai promover uma rápida vasodilatação coronariana, ou seja, vai fazer com que a parede dessas artérias se dilatem. Nitroglicerina, que é uma medicação endovenosa, ou seja, aplicada na veia, que vai promover também essa vasodilatação da artéria coronária. Atenolol, que é um medicamento oral, tá? Que ele vai ser um beta-bloqueador que vai diminuir a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. O ácido acetil salicílico, que é o AS, né? Que a gente gostava de comer, que também é oral, ele vai servir como antiagregante plaquetário, ou seja, vai inibir, né, que o sangue ele se fixe na parede dessas artérias, formando trombos, tá? Morfina, que é um medicamento endovenoso na veia, que é utilizado para o alívio da dor e também diminui o estado de ansiedade do paciente. Ansiolíticos, que pode ser oral, endovenoso ou intramuscular, né? Promover a diminuição do estado de ansiedade daquele paciente. E também vai atuar como miorrelaxante, aliviando a dor e a tensão. Heparina, que vai ser uma medicação endovenosa, que ele vai servir como anticoagulante, ou seja, vai inibir que o sangue crie coágulos, se coagule, né, evitando a formação aí de trombos. Estreptoquinase, que é também uma medicação endovenosa, é trombolítica, vai dissolver os trombos, certo, e melhorar o fluxo sanguíneo para a parede daquelas artérias. E algumas observações que a gente precisa, né, fazer com o paciente é que ele deve se manter em repouso. Então, o paciente ele precisa manter deitado para diminuir assim o esforço do músculo cardíaco, evitando possíveis complicações. Fazer uso de nitratos, né, de medicamentos para aliviar a dor e prevenir novas crises, melhorando assim a função do coração ventricular. A dieta desse paciente ela também precisa ser monitorada 24 horas, tá? Geralmente, quando ele vai passar principalmente por um procedimento, ele precisa estar em jejum 24 horas para evitar vômito, né, e forçar o músculo cardíaco. E a alimentação dele deve ser hipossódica, ou seja, é pobre em sal, e hipocalórica, que é pobre em gordura, certo? Com pouca gordura e com pouco sal. E se é necessário, fazer a sedação do paciente para que esse paciente ele se mantenha relaxado e evitar o estresse, né, que possa comprometer. E aí, quais são as outras causas de síndrome coronariana aguda, né? Então, vai aumentar o uso de cocaína, né? Que vai causar isquemia miocárdica, que é a isquemia, a morte das células por falta de oxigenação. E aí, uma pessoa, né, que faz uso de cocaína vai aumentar a demanda de oxigênio, elevando assim a frequência cardíaca e a pressão arterial. Vai induzir um estado de ativação plaquetária e acelerar o processo de aterosclerose, que é a formação de placas de gorduras dentro da artéria. E considerações, né, a prioridade no paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda é o seu encaminhamento imediato para que ele possa ser reconhecido e tratado o mais breve possível. Então, tempo é músculo. Quanto mais cedo eu trato esse paciente, melhor as chances dele sobreviver e menos os danos, tá? Tempo é músculo. E doenças infecciosas do coração, a gente termina na nossa próxima aula, tá certo? Onde a gente vai revisar o que foi falado, se vocês tiverem alguma dúvida, e a gente entra nas doenças infecciosas, ok? Fiquem com Deus e bons estudos!